Olá, topíssimos! Sejam muito bem-vindos ao canal Universo Top 10. Bom, o programa hoje está imperdível, pois hoje vamos falar dos 10 homens mais influentes do mundo. Bom, eles fizeram um marco na história política, religiosa e científica mundialmente. Bom, começando com o nosso Top 10, em 10ª colocação, a gente fica com Louis Pasteur. O cientista francês cresceu em uma família militar, formou-se em letras, mas acabou indo para o lado da ciência e da química e revolucionou a medicina. Se não fosse por ele, provavelmente os nossos hábitos de higiene seriam muito menores e as pessoas continuariam morrendo pelas doenças mais comuns, como por exemplo uma gripe. Louis foi o responsável por detectar que germes são a razão de muitas das doenças infecciosas. Até então, os hábitos sanitaristas não eram nada desenvolvidos e as pessoas tinham muito mais contato com bactérias. Ferver algo para desinfetar, por exemplo, foi uma ideia que saiu da cabeça dele. Se não fosse Louis provar que micro-organismos do ar infectavam matérias, não teríamos desenvolvido métodos de asepsia e esterilização que hoje são fundamentais no dia a dia. Em 9º lugar, ficamos com Charles Darwin. Charles Darwin foi um naturalista inglês que revolucionou o conhecimento sobre biologia no mundo, proporcionando novas formas de pensar sobre a origem da vida. O pesquisador foi responsável por diversos estudos e sua maior contribuição foi a teoria da evolução das espécies. Nessa teoria, ele prova que por conta das condições do meio ambiente em que os organismos estão inseridos, ocorrem variações nas espécies, a chamada seleção natural. Darwin esteve no Brasil em 1832 e ficou encantado com a diversidade na fauna e flora que encontrou em terras tropicais. O pesquisador trabalhou até sua morte, em 1882. Em 8º lugar, ficamos com Leonardo da Vinci. Ele foi um artista e inventor italiano. Conceituado como um gênio, Da Vinci é o autor do célebre quadro Mona Lisa, a mais famosa obra de arte do Ocidente. Foi na pintura que ele mais se destacou, pintando também a Santa Ceia e outras telas importantes. Entretanto, é o autor de diversos projetos e se envolveu em muitas áreas do conhecimento humano. Além da pintura, trabalhou com escultura, matemática, arquitetura, urbanismo, física, astronomia, engenharia, química, geologia, cartografia, criação de engenhos bélicos e invenção de instrumentos musicais. Por conta de sua capacidade e inteligência em tantos assuntos, foi considerado um polimata. Em 7ª colocação, ficamos com Galileu Galilei. Galileu foi um astrônomo, físico, matemático e filósofo importantíssimo para a ciência. Galileu deu continuidade aos estudos sobre o heliocentrismo de outro grande astrônomo, Copérnico. Além disso, inventou a luneta telescópica, estudou e elaborou as leis que orientam o movimento pendular, criou o relógio de pêndulo, inventou o termômetro e descobriu os anéis de Saturno. Foi um homem contestador e encarou o poder religioso católico, que comandava a sociedade e a ciência naquela época. Com seus estudos e descoberta, desmistificou teorias e abriu um novo campo de conhecimento científico. Foi ameaçado de morte e acusado de heresia pela Igreja, sendo obrigado a negar suas teorias e descobertas. Mesmo assim, foi condenado à prisão domiciliar. A Igreja Católica reconheceu seu erro com um atraso de mais de 300 anos. Em 6ª colocação, ficamos com Karl Marx. Karl Marx nasceu na Alemanha em uma família de classe média.
O filósofo e revolucionário socialista criou uma nova forma de fazer política, que influenciou o rumo da história no século XX. Era para ter sido advogado, como o pai, mas sempre gostou de filosofia e tornou-se doutor na matéria aos 23 anos de idade. Marx foi o redator de Manifesto Comunista e O Capital, das duas Bíblias políticas que deram origem ao comunismo e influenciaram líderes posteriores na criação de formas de poder contrárias ao regime capitalista predominante. As ideias marxistas foram motivo da divisão geopolítica do mundo no século XX, que culminou na queda da União Soviética em 91. Até hoje, no entanto, palavras oriundas de suas ideias como comunismo, luta de classes, materialismo, sindicalismo, direita e esquerda não saem da boca das pessoas. Bom, pessoal, agora chegamos ao nosso top 5. Bom, mas antes de revelar a quinta colocação, eu já peço para que quem não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe aquele like, ative os sininhos de notificação para ficar por dentro de todas as novidades. Em quinta colocação, Martin Luther King. Martin Luther King nasceu em uma família de pastores da Igreja Batista. O líder e ativista norte-americano sempre lutou pelos direitos das pessoas negras e logo soube que gostaria de seguir a carreira do pai e do avô e se tornou-se pastor muito jovem. Vivia na cidade de Montgomery, no Alabama, lugar no sul dos Estados Unidos que sofria com a segregação racial. Após o episódio em que Rosa Parks se recusou a ceder o lugar a um homem branco em um ônibus, Martin entrou em cena e se tornou a principal voz do movimento que promoveu o boicote aos ônibus de Montgomery, crescendo cada vez mais e logo se tornando uma voz nacional da luta antirracista. Sua forma de agir em nome da não-violência, inspirada em Gandhi, é até hoje um exemplo de atitude, especialmente porque o líder foi assassinado enquanto ainda pregava a paz e a justiça. Em quarta colocação, ficamos com Albert Einstein, um garoto comum que gostava de matemática, de física e de música. Nascido na Alemanha, foi inspirado pelos homens da família a gostar de engenharia e o livro Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant era o seu predileto sobre ciência. Era um simples examinador de patentes. Aos 26 anos, quando publicou os seus artigos que tornaram, em 1905, o ano milagroso, como é conhecido pela ciência. A partir de então, tornou-se um gênio celebrado pela descoberta do efeito fotoelétrico, a existência de átomos da equação E igual mc ao quadrado, da teoria especial da relatividade. Bom, galera, agora chegamos ao nosso top 3. Que rufem os tambores. Em terceiro lugar, ficamos com Buda. Gautama Buda. Nascido príncipe no Nepal, Buda, como é conhecido no Brasil, renunciou ao seu trono para buscar acabar com o sofrimento de todos os seres, incluindo nós, humanos. Sua jornada em busca do Nirvana inspirou legiões de seguidores e tornou-se uma religião. Com apenas 35 anos, segundo contam algumas biografias, Buda alcançou a iluminação e soube por que o sofrimento existia e o que era necessário para eliminá-lo. Passou os restantes 45 anos da vida ensinando suas doutrinas por regiões da Índia e China. Hoje a doutrina budista é uma das práticas espirituais mais populares do mundo. Bom, galera, em segundo lugar, a gente fica com um homem muito influente, conhecido mundialmente, o profeta Maomé. Maomé é um profeta muçulmano, nascido na Arábia Ocidental, que fundou a segunda maior religião do planeta, o islamismo. Aos 40 anos de idade, ele subiu a um monte para meditar e teve uma revelação de que era designado por Deus
para dar seguimento ao que Jesus tinha feito. As revelações místicas que recebeu passaram para o Corão, livro base da religião muçulmana. A partir de então, saiu em peregrinação, pregando a adoração de um único Deus. Tornou-se conhecido como profeta de Alá. O profeta uniu praticamente todas as tribos árabes do norte africano sob uma só religião. Bom, gente, em primeiro lugar, não seria surpreendente, né? Mas também é uma pessoa religiosa e a nossa primeira posição fica com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o fundador da religião com maior impacto na história mundial. A biografia de Jesus já é bastante conhecida e divulgada pela própria Bíblia, o livro mais lido do mundo. Mas poucas pessoas pensam no real impacto que esse homem teve no mundo. Imagine um mundo sem cristianismo, um mundo ocidental sem o calendário que seguimos hoje, a igreja não sendo fundamental para a política do mundo. Reis e rainhas da história sem um preceito para seus governos. Bom, é por essas e tantas outras que Jesus de Nazaré leva o primeiro lugar do nosso programa de hoje. Bom, gente, e assim encerramos. Bom, espero que vocês tenham gostado. O nosso primeiro lugar eu acho que foi digno mesmo, né, gente? Porque Jesus é Jesus, né? Ele é conhecido mundialmente. Os outros também são, mas eu acho que Jesus, ele, né, a Bíblia é o livro mais lido, né, do planeta. Então, assim, Jesus está ali, né, e fez feitos fantásticos, milagres, e merecia, foi digno em primeiro lugar para Jesus de Nazaré. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se de repente eu esqueci de colocar algum outro nome de algum homem importante que fez parte da história, vocês deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Beijo, beijo e tchau!